Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Esse texto, o texto que essa pergunta está em João, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se então, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Interessante é que lavar os pés naquela época era uma cultura helenística judaica. Era tido como um gesto de hospitalidade. Era comum quando algum viajante chegava em qualquer casa, e a cultura era lavar os pés, porque muitos andavam descalços, né? Mas quando Jesus ele começa a lavar os pés dos apóstolos, Jesus assume uma postura de humildade, que serve de modelo para os discípulos. Jesus está dizendo que eles têm que ser humildes, né? O gesto de Jesus simbolizando ali é o supremo sacrifício dele na cruz. E ele diz que Pedro só vai entender aquilo muito depois. E ele entende quando ele recebe o Espírito Santo, quando Jesus envia mais tarde o Espírito Santo. A purificação definitiva só veio por meio do sacrifício, que torna a pessoa totalmente limpa. O sacrifício de Jesus nos torna totalmente limpos. Mas aquele gesto simbólico que Jesus fez ali, de lavar, de purificar, ali era o começo. Jesus também, ele fala no Sermão do Monte, das 9 bem-aventuranças. A primeira, ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Porque Jesus fala dos humildes de espírito? Jesus está no sentido de a pessoa entender, na sua pobreza espiritual, que ele é necessitado, que ele é pó, que em Jesus nada podemos fazer. Nós devemos ser humildes perante ao nosso Senhor. É assim que Jesus quer de nós. Porque quando nós reconhecemos a nossa humildade, nós reconhecemos que precisamos de Jesus para a salvação. Ele diz que porque deles é o reino dos céus. Diferentemente daqueles arrogantes que acham que não precisam de Jesus, que não precisam de Deus, e que vivem a sua vida como se Deus não existisse. Essa aqui é a mensagem que Jesus quis passar para nós. Uma mensagem de humildade, de
uma mensagem que nós somos necessitados dele e que em qualquer circunstância nós precisamos sempre desse nosso Deus, porque ele é tudo em todos. Deus é maior do que tudo que ele criou e ele está dentro de nós através do Espírito Santo. Que Deus continue nos abençoando.